Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diagonalização, tanto de operadores lineares quanto de matrizes. Esse vídeo é uma continuação do vídeo de autovalores e autovetores, então é necessário entender e saber aquela parte para poder dar continuidade aqui no assunto. Vou começar aqui com a definição de um operador diagonalizável. Então, nós vamos sempre considerar aqui nesse vídeo V um K espaço vetorial, onde K para mim pode ser R ou C, o conjunto dos números reais ou complexos, e vamos trabalhar apenas com dimensão finita. Além disso, o T para mim sempre vai significar um operador linear em V. Beleza. A definição de um operador T ser diagonalizável é que existe uma base B de V, tal que a matriz de T nessa base é uma matriz diagonal. Então, vamos ver o que isso significa. A matriz nessa base ser diagonal significa que ela é dessa forma, só tem elementos não nulos da diagonal principal. E vamos chamar os elementos que aparecem aqui na diagonal principal de lambda 1 até lambda n, onde eles podem ser quaisquer escalares, repetidos ou distintos, não nulos ou nulos, enfim. Só o importante é que fora da diagonal principal sejam todos nulos. N, no caso, é a dimensão de V, sempre a matriz da transformação ela é n por n se a dimensão de V for n. E dizer que esta matriz é desta forma é a mesma coisa que dizer o seguinte, que se B é V1 até Vn, então a primeira coluna da matriz significa as coordenadas de T de V1 na base B. Então, significa que na base B, o T de V1 vai se escrever como lambda 1 V1 mais 0 vezes os demais vetores. E olhando para todas as colunas, isso aqui vai me dar T de VJ é igual a lambda J VJ. Então, é C e somente C. Os vetores dessa base satisfazem essas relações. Isso aqui para todo J de 1 até N. Ou seja, a matriz de T nesta base é diagonal, C e somente C, esta base é formada por autovetores de T. Então, a pergunta equivalente para responder se T é diagonalizável é: existe B base de V formada por autovetores de T? Se a gente responder esta pergunta, a gente vai estar respondendo se T é diagonalizável. Coloquei aqui um primeiro exemplo para a gente avaliar. É dado esse operador, onde o espaço é P2R, que são os polinômios de grau até 2 com coeficientes reais. E o operador está descrito explicitamente. Então, para determinar se o operador é diagonalizável ou não, nós vamos aqui procurar todos os autovalores e autovetores de T e ver se a gente consegue formar uma base de P2 só de autovetores. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa determinar a matriz de T em alguma base. Eu vou fixar a base canônica de P2, porque é fácil de trabalhar com ela e de descrever as coordenadas. Então, o que seria a matriz de T nessa base? Na primeira coluna, vai aparecer as coordenadas, vou escrever aqui, ó, de T do primeiro vetor da base canônica. Avaliando aqui, é o caso em que A igual a 1, B e C igual a 0. Vai dar 2 menos x mais x quadrado. Ou seja, as coordenadas desse vetor na base canônica vão ser 2, menos 1 e 1.
Agora a gente olha para o t de x, que é o segundo vetor. Quanto é que dá? É o caso em que a e c são nulos e b igual a 1. Vai dar 1 mais x. Então, as coordenadas vão ser 1, 1 e 0. E do x quadrado vai dar 1 mais x quadrado. Então, as coordenadas vão ser 1, 0 e 1. Então, está aqui a matriz de t na base canônica. Para achar os autovalores, eu vou precisar descrever o polinômio característico e encontrar suas raízes. O polinômio característico ele é dado pelo determinante da matriz de t, isso em qualquer base, menos x vezes a identidade. No caso aqui, a identidade 3 por 3. Então, vai ser o determinante da seguinte matriz: 2 menos x, menos 1, 1, 1, 1 menos x, 0, 1, 0, 1 menos x. Calculando esse determinante e encontrando as raízes, a gente encontra que tem a raiz 1 com multiplicidade de 2 e a raiz 2. Então, eu posso fatorar o polinômio dessa forma. Não vou fazer essas contas para não demorar demais, mas então eu já descubro que eu tenho dois autovalores. O primeiro é o 1 e o segundo é o 2. Agora, eu preciso encontrar os autovetores associados a cada um dos autovalores. Então, eu vou começar procurando uma base do autoespaço associado a 1. Para encontrar esses autovetores, eu preciso procurar quem são os vetores V, tais que T menos 1 vezes a identidade aplicada em V seja 0. Em termos de matriz, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a matriz de T na base canônica menos a matriz identidade aplicado no vetor de coordenadas na base canônica seja nulo. E aí, ao resolver esse sistema, basta pegar essa matriz aqui e colocar no lugar do x o 1. Então, eu vou ficar com 1, 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, vamos chamar de ABC aqui, iguala a 0. Então, eu tenho que procurar soluções desse sistema linear homogêneo nas variáveis A, B e C. Aqui, resolvendo, vocês vão concluir que o A tem que ser 0 e o B tem que ser igual a menos C. Ou seja, o vetor de coordenadas tem que ser 0, menos C e C, que a gente pode reescrever como C que multiplica 0 menos 1, 1. Ou seja, são todos os múltiplos escalares do vetor que tem essas coordenadas em relação à base canônica. 0 menos 1, 1. E quem que é esse vetor? Ele é 0 vezes o primeiro vetor da base canônica, menos 1 vezes o segundo, mais 1 vezes o terceiro. Então, vai dar o polinômio menos x mais x quadrado. Portanto, o autoespaço associado ao autovalor 1 vai ser exatamente todos os múltiplos escalares desse polinômio, portanto, é o subespaço gerado por esse polinômio. Usando a mesma ideia, a gente pode calcular o autoespaço associado ao 2 e obter que ele vai ser o gerado pelo seguinte vetor: menos 1 mais x menos x quadrado. Então, a gente descreveu todos os autovetores desse operador. Ou vão ser os múltiplos escalares desse polinômio, vão ser autovetores associados a 1, ou os múltiplos escalares deste outro polinômio, que vão ser os autovetores associados ao 2. A gente pode até juntar um gerador de cada autoespaço e verificar que esse conjunto aqui fica LI. No entanto, esse aqui é um LI com 2 vetores. E é o máximo que eu consigo de autovetores LI
vão ser 2, que vai ser um gerador daqui e um gerador daqui. Só que a dimensão desse espaço é 3. Portanto, esse é um caso em que não existe uma base de P2 formada por autovetores de T, porque para existir teria que ter 3 autovetores LI. Então, esse é o caso em que T não é diagonalizável. Agora, nós vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, está dado um operador em R3 através da sua matriz em relação a esta base. Não é a base canônica, mas não tem problema. Nós podemos trabalhar com essa matriz, por exemplo, para determinar os autovalores, inclusive autovetores. Vou começar descrevendo quem que é o polinômio característico, que é o determinante da matriz de T menos x vezes a identidade. Então, vai ficar o determinante da seguinte matriz. 5 menos x, 0, 6, 0 menos 1 menos x, 0, menos 3, 0, menos 4 menos x. Aí aqui não vou fazer todas as contas, vocês calculam esse determinante, encontram as raízes e vocês vão encontrar que tem uma raiz menos 1 com multiplicidade 2 e uma raiz 2. Uma situação parecida com o exemplo anterior, que a gente tinha uma raiz com multiplicidade 2 e uma com multiplicidade 1. No entanto, nesse caso, vamos calcular aqui o autoespaço associado ao menos 1 e ver o que vai acontecer. Então, lembrando, a gente precisa encontrar quem são os vetores, tais que, aqui eu já vou colocar na forma matricial, T menos menos 1, então vai ficar mais 1 vezes a identidade, vezes V, só tomando cuidado que, como eu estou trabalhando com a matriz de T na base B, então as coordenadas do vetor que eu vou encontrar vai ser em relação à base B. Tais que isso fique igual a 0. Aí eu vou ter que T de V é menos V. São os autovetores associados ao menos 1. Então, substituindo aqui, eu tenho que procurar, troca o x por menos 1. Então, vai ficar 6, 0, 6, 0, 0, 0, menos 3, 0, menos 3. Multiplica, eu vou chamar de A, B, C, essas coordenadas aqui na base B, e isso tem que ser igual a 0. O vetor nulo eu nem preciso ficar especificando as coordenadas, porque em relação a qualquer base, as coordenadas vão ser todas nulas. Ao resolver esse sistema aqui, nós vamos obter C é igual a 2A. Ou seja, as coordenadas de um vetor na base B tem que ser da forma A, B, 2A. Então, as coordenadas de V em relação à base B tem que ser 1A vezes o vetor 1, 0, 2 na base B, mais 1B vezes o vetor 0, 1, 0 na base B. Daí, para descrever o autoespaço em si, ou eu posso deixar na forma de coordenadas em relação à base B, ou eu posso descrever explicitamente quem são esses vetores. Quem que é o vetor que tem 1, 0 e 2 como coordenadas na base B? Tem que ser uma vez esse primeiro vetor, mais 0 vezes o segundo vetor, mais 2 vezes o terceiro vetor. Então, vai dar 1, que vai ter 1, 0, 2 e 2. Então, o primeiro autovetor é o 1, 2, 2. Aqui eu estou descrevendo o vetor em si, que é a mesma coisa que as coordenadas na base canônica. Esse daqui tem as coordenadas
0, 1, 0. Então, é 0 vezes o primeiro vetor, 1 vezes o segundo, 0 vezes o terceiro. Então, ele é o vetor 1, 1, 0. Esses dois vetores, eles são LI, ou seja, a dimensão desse subespaço é 2. Então, aqui já tem uma diferença em relação ao exemplo anterior. No exemplo anterior, mesmo no caso da raiz de multiplicidade 2, a gente só obtinha um autovetor LI associado. Nesse caso, nós obtemos 2. E aí, fazendo a continha para determinar o outro autoespaço, vocês vão encontrar que ele vai ser o gerado por 1, 1, 1. Então, neste caso, se eu considerar D o conjunto em que eu junto esses dois geradores LI do primeiro autoespaço com o gerador do segundo autoespaço, eu fico com um conjunto que vocês podem verificar que é LI com 3 vetores, sendo que a dimensão desse espaço aqui é 3. Então, portanto, esse conjunto é uma base de R3 e é uma base formada por autovetores de T. Então, neste caso, existe uma base de R3 formada por autovetores de T. Portanto, esse operador T é diagonalizável. Se eu fosse descrever a matriz de T nesta base D que eu montei aqui, como é que ela iria ficar? Na primeira coluna aparecem as coordenadas do T do primeiro vetor em relação a essa base D. Só que o primeiro vetor, ele é um autovetor associado a menos 1. Então, o T dele vai dar menos 1 vezes ele. Então, é menos 1 vezes ele, mais 0 vezes o segundo, mais 0 vezes o terceiro. O segundo também é um autovetor associado ao menos 1. Portanto, o T dele vai dar menos ele. Então, as coordenadas em relação à base D vão ser 0, menos 1, 0. E o terceiro vetor, ele é um autovetor associado ao 2. Logo, o T dele vai dar 2 vezes ele. Portanto, as coordenadas em relação à base D vão ser 0, 0 e 2. Então, está aqui uma base de R3, tal que a matriz nessa base é diagonal. Basta pegar uma base de autovetores, quando ela existir. Agora, nós vamos começar a ver resultados que vão nos levar a condições necessárias e suficientes para que um operador seja diagonalizável. O primeiro deles é o seguinte: se eu tiver que lambda1 até lambda_m são autovalores de T 2 a 2 distintos, então essa soma dos autoespaços é uma soma indireta. Lembrando, sempre um autoespaço associado a um autovalor é subespaço de V, então eu posso considerar a soma desses subespaços aqui. E dizer que ela é direta é a mesma coisa que dizer que quando eu pegar um vetor daqui, existe uma única maneira de escrever ele como um vetor no primeiro espaço, mais um vetor no segundo espaço, mais um vetor no último espaço. Quando a soma não é direta, essa decomposição aqui não é única. Quando é direta, ela é única. E, em particular, é uma consequência dessa soma ser direta e que é, na verdade, a parte que a gente mais vai utilizar é, se eu tomar uma base de cada um dos autoespaços, quando eu juntar essas bases, isso vai formar um conjunto LI em V. Não necessariamente vai ser uma base de V. Para ser uma base, eu teria que ter esta soma igual a todo espaço V. Isso nem sempre acontece, mas com certeza essa união fica um conjunto LI, dado que essa soma é direta. A demonstração, eu vou passar só uma ideia, no caso de 2, só para ilustrar, e o caso geral é fazer uma simples indução utilizando a mesma ideia que eu vou fazer aqui para 2 autovalores e 2 autoespaços associados. Ao invés de eu mostrar que esta decomposição é única, para mostrar que essa soma é direta,
é equivalente a eu mostrar o seguinte: dada uma soma de vetores, onde cada parcela pertence a um dos espaços dessa soma, igual a 0, isso daqui me implica todas essas parcelas têm que ser 0. Essa equivalência não é difícil de demonstrar, porque se eu pegar o vetor e descrever ele de duas maneiras, como uma decomposição dessa forma, basta eu passar tudo para um lado da equação, igual a 0, eu vou ficar com diferenças de vetores em cada um dos subespaços e uma soma dando 0. Se isso implica que todas as parcelas são 0, eu consigo concluir que essa decomposição é única. Então, eu vou mostrar isso. Eu vou pegar um V1 no autoespaço associado a lambda 1 e um V2 no autoespaço associado a lambda 2, tais que essa soma dá 0. Então, aqui a gente vai fazer duas coisinhas. A primeira é multiplicar essa soma aqui por lambda 1. Se essa soma é 0, lambda 1 vezes essa soma também vai ser 0. Só que isso é a mesma coisa que lambda 1 V1 mais lambda 1 V2. Beleza, guarda essa equação. Por outro lado, isso aqui também me implica que 0 vai ser igual ao t dessa soma, porque o t do vetor nulo é o vetor nulo. Mas como é transformação linear, eu posso separar. E os dois são autovetores, o primeiro associado ao lambda 1 e o segundo associado ao lambda 2. Então, eu fico com lambda 1 V1 mais lambda 2 V2. Ou seja, eu tenho essa relação igual a 0 e essa segunda igual a 0. Agora, eu pegando essas duas e subtraindo uma da outra, vou fazer a primeira menos a segunda, eu vou sumir com lambda 1 V1 e eu vou ficar com lambda 1 menos lambda 2, V2 é 0. Como por hipótese os autovalores são distintos, então isso aqui é não nulo. E um produto de um escalar vezes um vetor dando 0 implica ou o escalar ou o vetor é nulo. Então eu tiro que o V2 tem que ser o vetor nulo. E aí eu volto aqui nesta equação e concluo que o V1 também tem que ser o vetor nulo. Ou seja, eu provei isso daqui no caso de m igual a 2. Mas para m qualquer, é só fazer uma indução e a ideia do passo de indução vai ser eliminar um vetor com essa ideia que eu coloquei aqui. Beleza, então vamos seguir. O primeiro corolário que a gente já tira é o seguinte: se a dimensão de V for n e o operador possuir n autovalores distintos, então com certeza ele é diagonalizável. Como que a gente conclui isso? Bom, vamos dizer que os autovalores distintos são lambda 1 até lambda n. Tem o m. Para cada um, eu vou considerar o autoespaço associado. Se é autovalor, existe pelo menos um autovetor associado que é não nulo. Então, isso para todo j de 1 até n, eu vou ter pelo menos um autovetor não nulo associado a esse autovalor. Daí, se eu juntar esses n autovetores, cada um associado a um autovalor distinto, isso daqui vai formar um conjunto LI, pelo resultado anterior. Só que esse conjunto é LI com n vetores, onde n é a dimensão do espaço. Portanto, esse conjunto aqui é base de V. Só que é uma base formada por autovetores. Portanto, T é diagonalizável. Existe base de V formada por autovetores de T. Agora, nós vamos para o próximo teorema, que aí ele já dá uma condição necessária e suficiente para o
operador ser diagonalizável. Então, ele diz o seguinte: pega todos os autovalores distintos do operador. Então, ele está chamando de lambda 1 até lambda m. Então, peguei todas as raízes distintas do polinômio característico, beleza? Aí, a gente pode olhar para cada autoespaço associado, lembrando que a soma desses autoespaços é uma soma direta. O resultado está dizendo que o T é diagonalizável se e somente se a dimensão de V for igual à soma das dimensões desses autoespaços. E neste caso, eu vou ter que V é exatamente igual à soma direta desses autoespaços. Então, é um se e somente se. O operador é diagonalizável se e somente se V é a soma direta dos autoespaços. Vou passar aqui uma ideia da demonstração. A ideia não é complicada, uma vez que a gente já tem aquele resultado que a soma dos autoespaços é direta. Então, vamos provar a ida. Na ida, a gente está assumindo que T é diagonalizável e quer provar que a dimensão de V é igual à soma das dimensões dos autoespaços associados. Se T é diagonalizável, então existe uma base B de V formada por autovetores. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar cada conjunto aqui de autovetores associados a cada um dos autovalores. Então, eu tenho esses N autovetores, onde N é a dimensão do espaço V, e eu tenho M autovalores. Esse M, ele com certeza é menor ou igual que a dimensão de V, então é menor ou igual que N. Por quê? Porque eles são as raízes do polinômio característico. E o polinômio característico tem exatamente o grau igual à dimensão do espaço. Portanto, com certeza tem número de raízes menor ou igual que a dimensão do espaço. Vamos supor aqui, eu vou ter um primeiro subconjunto aqui associado ao primeiro autovalor. Eu vou ter um outro subconjunto associado ao segundo autovalor. E por aí vai, vou ter um outro subconjunto associado ao último autovalor. Dado um vetor V em V qualquer, como esse B é uma base, eu sei que eu consigo escrever V como uma combinação linear dessa base. Mas, ao separar nos pedacinhos relacionados a cada um dos autovalores, isso aqui vai me dar um vetor, vou chamar aqui de W1, um W2 até um WM. Quando eu coloco parênteses, né, juntando os que estão relacionados ao mesmo autovalor. Então, eu vou estar escrevendo o meu V como uma soma de vetores nessa soma de autoespaços. Portanto, o que eu estou provando aqui? Eu estou provando que V está contido na soma dos autoespaços. Lembrando que essa soma é direta por causa do resultado anterior. Então, posso colocar uma bolinha aqui. Só que a outra inclusão é óbvia. Tenho M subespaços de V, então a soma desses subespaços está contida em V. Portanto, na verdade, eu tenho, paga aqui, uma igualdade. Ou seja, V é igual a essa soma direta. Como a soma é direta, a dimensão dessa soma ela é exatamente igual à soma das dimensões. E daí segue que a dimensão de V é igual à soma das dimensões dos autoespaços. A volta é ainda mais simples. Se você está supondo que a dimensão de V é igual à soma das dimensões, aí eu pego uma base aqui, uma base em cada um dos autoespaços. Qual que é a quantidade de elementos nessa base? É essa dimensão. A quantidade de elementos nessa base é essa dimensão. Ao juntar todas essas bases, pelo resultado anterior, a gente tem que isso daqui forma um conjunto LI.
Só que é um conjunto Li com a quantidade de elementos igual à dimensão de V. Portanto, isso daqui vai ser uma base de V formada por autovetores. Então, o T é diagonalizável. Agora eu vou apresentar a definição de multiplicidade algébrica e geométrica de um alto valor. Então, vamos pegar um alto valor de T. Define-se a multiplicidade algébrica como sendo a multiplicidade de lambda como raiz do polinômio característico. Ou seja, eu consigo escrever o polinômio característico como x menos lambda elevado a m, vezes um outro polinômio que não anula lambda. Então, esse m aqui é exatamente a multiplicidade algébrica. A multiplicidade geométrica, ela vai ser definida pela dimensão do alto espaço associado. O próximo resultado diz que a multiplicidade algébrica é maior ou igual que a geométrica. A parte que a multiplicidade geométrica é maior ou igual que 1, eu coloquei aqui só para completar, mas isso já é direto da definição de alto valor. Se é alto valor, tem autovetor associado, portanto, a multiplicidade geométrica, que é a dimensão desse alto espaço, com certeza é maior ou igual que 1. Tem que ter pelo menos um autovetor, que é um vetor não nulo, associado ao alto valor lambda. Então, isso daqui, beleza, já é direto. O que a gente precisa demonstrar é que a multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual que a algébrica. Aqui eu vou passar também uma ideia da demonstração. A ideia basicamente é a seguinte: vamos chamar de K a multiplicidade geométrica de lambda. Então, isso daqui é a dimensão do alto espaço. Então, ela me diz que existe uma base B' formada por K vetores do alto espaço associado a lambda. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou completar essa base B' para uma base de V. Então, vou ter que acrescentar aqui alguns vetores até isso virar uma base de V. A rigor, a gente deveria avaliar separadamente o caso em que o K já é igual a N, sendo a dimensão de V. Então, estou chamando N a dimensão de V. Se isso for verdade, né? Então, no caso, essa base ela vai ser uma base também de todo o espaço V, mas lembrando que a multiplicidade algébrica ela sempre é menor ou igual que N, porque N é o grau do polinômio característico, é exatamente a dimensão do espaço. O número de raízes, a multiplicidade algébrica das raízes, sempre é menor ou igual que o grau do polinômio. Então, se isso daqui é igual a N, eu tenho uma base de autovetores, e aí, pegando a matriz de T nessa base, eu vou ficar com a seguinte matriz. Se fosse verdade que o K é igual a N. E aí, calculando o polinômio característico por esta matriz, é rápido de ver que ele seria lambda menos x elevado a n, e, portanto, a multiplicidade algébrica de lambda seria exatamente igual a n, e aí eu tiro que isso daqui também fica multiplicidade algébrica, que é igual a geométrica. Um caso que eu tenho uma igualdade aqui. Mas aí, assumindo que é menor que n, então a gente faz isso. A gente completa para uma base de V e vamos olhar para a matriz de T nesta base. As primeiras K colunas são T desses K vetores nesta base. Como eles são autovetores associados a lambda, vai ficar lambda 0, 0, lambda. Cada vetor é lambda vezes ele. Então, eu vou ter um bloco aqui na matriz, onde aqui embaixo é tudo 0. Aqui eu tô com um subbloco aqui, K por K. E aqui vai ser quantas linhas que tem aqui? N menos K por K colunas.
E aqui pode aparecer uma matriz qualquer que eu não sei quem são os t's desses outros vetores que eu completei aqui. Eu só sei que essa matriz A1, quantas colunas ela tem? N menos K. Então, essa matriz A2 aqui, ela é uma matriz N menos K por N menos K. Beleza. E aí, ao calcular o polinômio característico de T por esta matriz, vai ser o determinante dessa matriz menos x vezes a identidade. E como eu tenho esses blocos aqui, e aqui embaixo uma matriz nula, não é difícil de ver que o determinante dessa matriz menos x vezes a identidade vai ter um pedaço lambda menos x elevado a k vezes o determinante de A2 menos x, que multiplica a identidade, no caso aqui a identidade n menos k por n menos k. Então, esse vai ser o polinômio característico. Daqui, eu já tiro que a multiplicidade algébrica de lambda é maior ou igual que k. Por quê? Ela é pelo menos k, porque eu tenho esse fator no polinômio, mas eu posso ter mais uma raiz lambda aqui nesse pedaço, eu não conheço. Então, se não tiver lambda como raiz nesse pedaço, a multiplicidade algébrica vai ser k. Se tiver, vai ser maior que k. Então, eu já tiro que a multiplicidade algébrica é maior ou igual que k, que no caso aqui é a geométrica. Portanto, está demonstrado. Guardem aí essa relação, que ela vai ser útil na hora de procurar se os operadores são diagonalizáveis ou não. Agora aqui algumas observações. Então, vamos supor que a dimensão de V é n e lambda 1 até lambda m são todos os autovalores distintos. Se eles são autovalores, eles são raízes do polinômio característico. Então, vão existir K1 até Km naturais, não nulos, né? Então, maiores ou iguais que 1, tais que o polinômio característico ele se quebra desta maneira. Vamos assumir já que esses Ks são os maiores possíveis, ou seja, que esse fator Q de x não tem como raiz nenhum dos lambdas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a multiplicidade algébrica do lambda 1 é K1, do lambda m é Km. Pelo resultado anterior, as multiplicidades algébricas são sempre maiores ou iguais que as geométricas. E cada geométrica é maior ou igual que 1. Como eu tenho m autovalores, isso aqui fica maior ou igual que m. E a soma das algébricas é menor ou igual que o grau do polinômio, que é m. Então, eu tenho sempre essa relação. A soma das multiplicidades geométricas é menor ou igual que a das algébricas, que é menor ou igual que o grau do polinômio. Só que o que a primeira proposição diz? Vamos voltar lá para vocês verem. Na verdade, o que mais importa aqui seria esse teorema, que é uma consequência daquela proposição. Que o T é diagonalizável se e somente se o V ele é exatamente a soma dos autoespaços. Ou, em outras palavras, que a dimensão de V é igual à soma das dimensões dos autoespaços. Lembrando que são essas dimensões? São as multiplicidades geométricas. Então, aqui é a multiplicidade geométrica de lambda 1, aqui de lambda m. Beleza, vamos voltar lá. Portanto, o T vai ser diagonalizável se e somente se a soma das multiplicidades geométricas for igual ao n, que é a dimensão de V. É o que está escrito aqui. Então, se essa parte tem que ser igual a n, essa parte que está aqui no meio também tem que ser igual a n. Portanto, a gente conclui esse próximo teorema. Se n é a dimensão, esses são todos os autovalores distintos, T é diagonalizável se e somente se n é igual à soma das multiplicidades geométricas, que também é igual à soma das multiplicidades algébricas. Então, daqui eu estou tirando que cada multiplicidade algébrica é igual à geométrica do mesmo autovalor, claro.
Então, para ser diagonalizável, aqueles menores ou iguais tem que ser todos iguais, mas além disso, é mais que isso, não basta as multiplicidades algébricas serem iguais às geométricas. Eu tenho que ter que a soma de todas elas tem que dar n, ou a soma das geométricas que vão ser iguais tem que dar n. Então, no caso, o polinômio característico ele vai ter que ser algo dessa forma. Ele tem que ter todas as raízes, como sendo os autovalores, claro, mas não pode ter um pedaço aqui, um q de x, que não tem raízes reais, por exemplo. No caso complexo, isso não tem como acontecer. Mas no caso de espaço real, pode acontecer de sobrar um fator aqui que não tem raiz real. Então, se isso acontecer, a soma das multiplicidades algébricas vai ser menor que n. Então, não pode acontecer para ser diagonalizável. Para ser diagonalizável, tem que ter que o polinômio tem todas as raízes e cada multiplicidade algébrica tem que ser igual à multiplicidade geométrica. Então, são essas duas coisas. Tanto que o polinômio tem todas as raízes, quanto a igualdade das multiplicidades algébricas geométricas. Isso vai formar uma condição necessária e suficiente para o operador ser diagonalizável. Agora, voltando ao exemplo 1, só relembrando aqui que a gente calculou lá no início. Eu tenho o polinômio característico desta maneira, então ele tem todas as raízes reais, 1 com multiplicidade algébrica 2 e o 2 com multiplicidade algébrica 1. No entanto, os autoespaços associados, cada um era gerado por um elemento. Eles tinham dimensões 1, ou seja, a multiplicidade geométrica de 1 é 1 e a multiplicidade geométrica de 2 é 1 também. Nesse caso, eu tenho a igualdade com a algébrica, que é 1 também. Se um autovalor tem multiplicidade algébrica 1, nesse caso vai dar igual à geométrica, porque a geométrica é maior ou igual que 1. Então, acontece a igualdade. O problema está quando a multiplicidade algébrica é maior que 1. Igual nesse caso, a geométrica ficou sendo 1, estritamente menor que a algébrica, e, portanto, é um exemplo de operador não diagonalizável. Agora, no exemplo 2, relembrando, o meu polinômio característico era esse, então também tinha 2 autovalores, só que a diferença, a dimensão desse autoespaço é 2. Então, a multiplicidade geométrica do menos 1 é 2. Coincidiu com a algébrica, que é 2. E na do 2, como já era 1, a algébrica vai ser igual à geométrica. Então, aqui é um caso em que é diagonalizável. Só para concluir aqui, voltando nesse corolário, em termos de multiplicidade algébrica e geométrica, o que eu estou dizendo aqui? Se a dimensão é n e o t possui n autovalores distintos, significa que o polinômio característico tem n raízes distintas. Se ele tem n raízes distintas e o grau do polinômio é n, aqui no máximo vai aparecer um menos 1, se for ímpar, né? Então, o que eu estou dizendo? Que a multiplicidade algébrica de todos os autovalores é 1. Lembrando que ela é maior ou igual que a geométrica, que também é maior ou igual que 1. Portanto, aqui eu tenho igualdade entre todas as multiplicidades algébricas e geométricas iguais a 1. E eu nem preciso procurar autovetor associado, eu já sei que vai ter um autovetor ali associado a cada um dos autovalores, nesse caso aqui, em que é tudo 1, a multiplicidade algébrica. Agora, para finalizar, eu vou colocar as definições equivalentes para matrizes e não operadores, apesar que vocês vão ver que estão bem relacionados e como que a gente faz a transição de matriz para operador e vice-versa. E vou fazer um exemplo envolvendo calcular potência de matriz. Então, primeiro as definições. Um autovalor de uma matriz vai ser um escalar tal que existe um V não nulo com A vezes V igual a lambda V. Um vetor não nulo que satisfaz isso, ele vai ser um autovetor associado a lambda. O polinômio característico da matriz, ele é definido por esse polinômio, que é igual que a gente faz com o operador, só que com o operador a gente tem que pegar a matriz de T em alguma base
para calcular. Aqui a gente coloca a matriz A direto. E talvez o mais diferente aqui, a matriz é diagonalizável se ela for semelhante a uma matriz diagonal. Eu já vou explicitar o que significa isso para quem não lembra. Uma matriz ser semelhante a outra significa que existe uma matriz inversível, tal que a A se escreve como P vezes a outra matriz vezes PA menos 1. Então, no caso, para ser diagonalizável, essa matriz que aparece aqui tem que existir uma matriz D diagonal, tal que A é semelhante a D. Agora, a gente vai ver que isso, na verdade, é equivalente, ela ser semelhante a uma matriz diagonal, é equivalente a existir uma base de Kn formada por autovetores de A. E aí, neste caso, a matriz D diagonal, ela vai ser a matriz que tem na diagonal principal exatamente os autovalores associados a esses autovetores e fora dessa diagonal tudo nulo. Observem como é que a gente faz essa relação. Fixada a matriz A, eu posso definir esse operador em Kn, que é o operador multiplicação. TA aplicado em x, onde x é um vetor de Kn, vai ser A vezes x. Observem que os autovetores e autovalores de A e TA são exatamente os mesmos. Por quê? Se eu tiver que um A vezes V é lambda V, A vezes V é exatamente TA aplicado em V. Então, pela definição aqui, ser autovetor de A ou de TA é exatamente a mesma coisa e vai ser autovetor relacionado ao mesmo autovalor. Beleza. Outra observação aqui, quem que é a matriz de T na base canônica? Lembra a base canônica E1 até N? Tanto se o espaço for Rn ou Cn, essa aqui é a base canônica. Se for Cn, eu estou olhando como C espaço vetorial. Quem que fica aqui no lugar da matriz de T? Vamos calcular aqui. TA do primeiro vetor da base canônica. Ele é A vezes o vetor 1, 0, 0, 0, 0. Agora, lembra que multiplicar uma matriz por um vetor é a mesma coisa que fazer combinação linear das colunas? Então, vai aparecer 1 vezes a coluna 1 de A, mais 0 vezes a coluna 2, 0 vezes a coluna 3. Então, no fim, vai dar tudo 0 aqui. Então, vai sobrar exatamente a coluna 1 de A. E a mesma coisa para os demais. Para cada um que eu calcular A vezes EJ, vai aparecer a coluna J de A. Ou seja, a matriz de T na base canônica, na primeira coluna aparece as coordenadas desse vetor na base canônica. Então, vai dar a coluna 1 de A. Na segunda coluna, a coluna 2, até a coluna N de A. Ou seja, essa matriz aqui é exatamente A. A matriz de TA na base canônica é igual a A. Agora, se B, vamos chamar de V1 até Vn, for uma base de autovetores, tanto de A ou de TA, que são exatamente os mesmos, então o que acontece com a matriz de T nesta base? Quem que é a primeira coluna? As coordenadas do T do primeiro vetor em relação a esta própria base. Só que se ele é um autovetor, vai dar lambda 1 vezes o primeiro, mais 0 vezes o resto. O segundo, um múltiplo dele, mais 0 vezes o resto. Portanto, a matriz de T na base de autovetores, de TA, vai ser essa matriz diagonal. Vamos chamar essa matriz aqui de D. Então, a gente tem o seguinte, A é igual a matriz de TA na base canônica, e eu vou relacionar ela com a matriz de TA na base B de autovetores, que é exatamente a matriz D. Como é que eu relaciono? Através da matriz de mudança de base, que vai aparecer mudança de base de B para C e aqui de C para B.
basta agora tomar esta matriz como sendo P, eu vou ficar que é P de P-1. Ou seja, se existir uma base de autovetores de A, que também vai ser uma base de autovetores de TA, então a matriz A é semelhante à matriz diagonal, onde este P é a matriz de B para C. Então, a matriz de mudança da base de autovetores para a base canônica. Quem que é essa matriz? Pega o primeiro vetor de B, calcula as coordenadas em relação à base canônica. Qualquer vetor, as coordenadas em relação à base canônica é ele mesmo. Então, fazendo isso para todas as colunas, eu obtenho que a matriz P ela vai ser a matriz cujas colunas são os autovetores. Já concluo também quem é essa matriz P que aparece aqui. A P-1 vai ser a inversa dela. Com certeza essa matriz ela é inversível, porque é uma matriz de mudança de base, é sempre inversível, ou pelo fato dos V's formarem uma base, a dimensão do espaço gerado pelas colunas dessa matriz é N, que é o posto da matriz, que é o posto máximo, portanto, é inversível. Eu vou descrever uma outra maneira da gente justificar que a A é diagonalizável se e somente se existe uma base de autovetores. Para isso, eu vou só relembrar aqui uma propriedade de multiplicação de matrizes. Então, se eu tiver duas matrizes quaisquer M por N, e eu fizer a multiplicação A vezes B, escrevendo a B em termos das suas colunas, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar A por cada uma das colunas, vira as colunas da matriz A vezes B. Em particular, se eu trocar no lugar da B uma matriz diagonal, então tem 0 aqui e 0 aqui, o que acontece quando eu multiplicar esta matriz pela primeira coluna? Lembrando que multiplicar uma matriz por uma coluna é a mesma coisa que fazer combinação linear das colunas. Só que qual combinação? Lambda 1 vezes a primeira coluna, mais 0 vezes a segunda, mais 0 vezes a terceira, até 0 vezes a última. Ou seja, na primeira coluna vai aparecer lambda 1 V1. Como na segunda coluna aqui eu vou ter 0, lambda 2 e o resto tudo 0, então quando eu fizer esta coluna multiplicada por essa matriz, vai aparecer aqui lambda 2 V2 na segunda coluna. E por aí vai. Com isso, a gente conclui o seguinte: se eu tiver uma base de Kn formada por autovetores de A, o que acontece quando eu multiplico A pela essa matriz cujas colunas são os autovetores? Que seria a minha matriz P. Pelo que eu falei anteriormente, em cada coluna vai aparecer A vezes cada um dos vetores. Só que se são autovetores, isso daqui vão dar múltiplos escalares dos vetores. Só que essa multiplicação, por outro lado, eu posso reescrever desta maneira. Então, chamando essa matriz aqui de D, o que eu obtive? Eu tenho uma base de autovetores, A vezes P é igual a P vezes T. Ou, em outras palavras, A é igual a P vezes D vezes P a menos 1, multiplicando por P a menos 1 dos dois lados dessa equação. Então, aqui está uma outra maneira de verificar isso. E agora, para finalizar, vamos ver como a gente aplica essas ideias para calcular potência de matriz. Aqui eu coloquei essa matriz 2×2, que já apareceu no outro vídeo. E lá a gente calculou os autovalores dessa matriz são 2 e 3. E os autovetores são o 1, 1 associado ao 2 e o 2, 1 associado ao 3. Então, a gente consegue escrever a matriz A como sendo a matriz P de P-1, onde a matriz P é a matriz cujas colunas são os autovetores. Então, vou colocar aqui primeiro o 1, 1, depois o 2, 1. A matriz D é a matriz diagonal com os autovalores na diagonal principal. E a matriz P-1 é a inversa de P. Vamos calcular aqui. Inversa de matriz 2×2 é fácil calcular. É 1 sobre o determinante. O determinante aqui da P vai dar 1 menos 2 menos 1.
vezes eu troco de posição os elementos na diagonal principal e coloco um menos nos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar menos 1, 2, 1, menos 1. Então, tá aqui como escrever a matriz A semelhante à matriz diagonal. E aí, por que que isso é interessante? No caso daquele exemplo do vídeo ou em outras aplicações, é bem comum aparecer problemas onde a gente precisa calcular potências de matrizes. E, em geral, calcular a potência de uma matriz qualquer não é um trabalho fácil. Porém, quando é uma matriz diagonal, é fácil calcular a potência. Potência da matriz diagonal vai ficar exatamente potência dos elementos na diagonal principal. É simples vocês verificarem isso. Eu vou começar com K igual a 2 só para vocês visualizarem. PD P-1 vezes PD P-1. Essa é ao quadrado. Só que aqui vai virar identidade. Portanto, isso daqui vai ficar P vezes D ao quadrado vezes P-1. E D ao quadrado é fácil calcular. Por indução, então, vocês concluem que a potência K de A vai ser P, D elevado a K, P-1. Então, eu consigo calcular. É só fazer esse produto aqui. 2 elevado a K, 3 elevado a K e essa outra matriz. Efetuando esse produto, vocês vão obter menos 2 elevado a K mais 2 vezes 3 elevado a K. Aqui, menos 2 elevado a K mais 3 elevado a K. Aqui, 2 elevado a K mais 1, menos 2 vezes 3 elevado a K. E 2 elevado a K mais 1, menos 3 elevado a K. Então, eu consegui facilmente descrever quem que é a potência K da matriz A para qualquer K natural. Era isso por hoje. Obrigada aí pela atenção e até a próxima.